Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite aqui no Japão. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. Estamos aqui no centro aqui de Dontobori, aqui em Osaka, onde vamos começar aqui o vlog do nosso canal. Lembrando que eu mudei agora há pouco de residência, estou morando aqui em Sakai, saí de Kobe, novo emprego, né, graças a Deus. E enfim, vamos ao que interessa. Nem tudo na vida são momentos bons. Infelizmente, a gente que é brasileiro, a gente sabe que infelizmente qualquer país do mundo, eu quero deixar claro isso aqui para vocês, que qualquer país do mundo, infelizmente existe o preconceito. O preconceito, infelizmente, é algo que é muito lamentável, né? Afeta muitas pessoas. E a xenofobia, ela estraga a humanidade, né? Se é assim que a gente tem que dizer, ela estraga a humanidade, ela acaba. A xenofobia é um dos cânceres que mais acaba com a humanidade, em sentido geral. Você está falando isso por quê? Pelo seguinte, infelizmente, nessa semana, uma brasileira, uma adolescente, criança, para dizer assim, não sei se 13 anos de idade, praticamente quase criança, né? Já entrou na adolescência. Ela estava no Chugaku, numa escola do segundo grau japonesa, na cidade de Watashi, na província de Shizuoka-ken, ali onde tem muita concentração de brasileiros. A colônia brasileira é concentrada naquela parte dali. E infelizmente essa adolescente, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio. Aí você fala, para velho, não exagera. Sim, ela alegou para a polícia, os pais alegaram para a polícia que ela estava indo para o banheiro, chamamos aqui de toire, e no corredor ela foi atacada por trás por alguém do sexo feminino, até pelo calçado, né, pelo uniforme. Dá para diferenciar o uniforme masculino dos gakusei com o uniforme feminino. E aí ela foi atacada por trás, né? E o que aconteceu? Ela nós chamamos de Sharp, um lenço que fica aqui no uniforme. Os lenços que aquelas aeromoças usam, sabe? Aqui no Japão também tem, das gakusei, das estudantes. E aí usaram isso como para poder tentar estrangular essa brasileira. Ela ficou desmaiada, ficou inconsciente durante 1 hora e ela foi encontrada desacordada, sentada, né, de cabeça debruçada, num vaso sanitário do banheiro. E aí uma aluna, né, japonesa, viu, chamou o professor, e aí ela foi mandada lá pro Byoin, nós chamamos aqui de hospital, e ela passou por exames, né, e aí os pais acionaram a polícia. O que acontece? As pessoas, às vezes, elas acham que nós, pelo fato de estarmos aqui no Japão, a gente temos que, como que fala assim, aceitar tudo. Não, ninguém, em qualquer lugar do mundo tem que aceitar nada quando está na razão. Eu, por exemplo, eu trabalho aqui, pago meus impostos, eu tenho um dever com o governo japonês, tenho que pagar o que eu devo, né? E manter a minha vida. É assim que acontece. Tem que respeitar as leis japonesas. Existem leis no Brasil que são totalmente diferentes das leis aqui do Japão. As leis de trânsito, por exemplo, é uma delas, né? E a gente tem que respeitar a lei de cada país, tá? Dentro de um país que não é seu, mas você tem um compromisso com esse país. Então, todos os direitos que um cidadão daquele país tem, você também, a partir do momento que você contribui com o governo, você também tem os seus direitos e deveres, né? Você tem o direito de pagar, você tem o seu direito de exigir uma saúde boa, você tem o direito de exigir
que se alguém age, se um nativo deste país haja com xenofobia, você tem o direito de ir na polícia, registrar queixa, processá-lo, você tem esse direito, cara. Se você está aqui trabalhando, pagando seus impostos, você tem sim esse direito. O que acontece é o seguinte, as pessoas, principalmente os brasileiros, tanto aqui do Japão quanto lá do Brasil, eles acham que o Japão hoje é aquele país, né, que a gente fala sumimasen, gomenasai, arigatou gozaimasu, e não é, velho. Não estou dizendo que é ruim estar no Japão. Não é ruim estar no Japão. É ruim lidar com pessoas preconceituosas. É ruim lidar com pessoas xenófobas, né? É ruim lidar com pessoas que não têm um pingo de caráter algum. E isso, infelizmente, há em qualquer lugar do mundo. Eu volto a dizer para os senhores, eu já estudei nos Estados Unidos, morei cerca de 8 meses em Los Angeles, fiz intercâmbio em Los Angeles pela CI, né? E assim, velho, infelizmente tem isso, né? Lá em questão dos Estados Unidos são os latinos. Latinos são os americanos, vê latino já humilha, fala, já acha que é ladrão, já fala de tráfico de drogas, etc. E aqui no Japão, infelizmente, também tem esse preconceito. E muitos brasileiros não acreditam nisso porque não tem seus filhos aqui. Por que eu deixei meu filho com a minha mãe no Brasil? Por que hoje eu não tenho intenção de trazer meu filho para o Japão? Por conta disso, porque eu sei o que está acontecendo aqui. Muitos brasileiros que têm filhos que são autistas, por exemplo, os professores, o sensei aqui, os professores japoneses, excluem essas pessoas, essas crianças, até crianças brasileiras mesmo, que não tem nenhum tipo de autismo, nada do tipo. Uma criança normal, elas são separadas e elas têm que ficar com pessoas que são autistas, entendeu? Meu filho ele é autista, por exemplo. E por quê? Por conta do preconceito que essas pessoas têm. Então, eu não posso julgar o Japão, eu não posso julgar nada. Eu só posso julgar o Japão a partir do momento que o Japão ele virar as costas para isso. Quando o Japão virar as costas para isso, aí sim eu vou julgar o Japão. Por quê? O Japão ele não está exercendo com o direito dele. Por exemplo, existem muitos japoneses que moram no Brasil e que recebem recursos do governo federal brasileiro. Tem direito ao SUS, tem direito a medicamento de graça, tem direito a um monte de coisa. E aqui no Japão eles não têm esse direito. Tanto quanto muitos japoneses aqui, quando estão velhos e têm parentes no Brasil, esses japoneses vão para o Brasil, entendeu? E porque sabem que já se aposentaram, sabe que medicação aqui é cara, então tudo vai de acordo com a sua renda. E nesse caso, os japoneses, eles no Brasil têm esse direito. Fala, como você sabe disso? Porque eu já fui militar, entendeu? Está na Constituição brasileira que o governo brasileiro tem que respeitar um cidadão estrangeiro como igual ao seu próprio cidadão nativo, igual aos próprios brasileiros. E aqui no Japão, alguns lugares acontece isso. Aqui em Osaka, por exemplo, tem muitos estrangeiros, entendeu? Então não é tanto aquela situação de japonês encher tanto saco de estrangeiro, porque aqui é cheio, cara. Aqui, brasileiro aqui é pouquíssimo, dá pra contar aqui nos dedos quantos brasileiros tem. Agora, vietnamitas, chineses, coreanos, americanos, tem bastante, velho. Indonesianos, tailandeses, tem bastante, nepalês, ali em Kobe também tem bastante. Então, quer dizer, nós sabemos da nossa necessidade que temos aqui em estar no país estrangeiro e sabemos da nossa responsabilidade em arcar com as nossas dívidas, pagar o que temos que pagar, mas também existe nosso direito. Não estou reclamando do Japão, estou reclamando de pessoas que não têm a mínima moral, a mínima decência, o mínimo respeito. E mais, eu julgo mais os próprios brasileiros que defendem não os japoneses, mas esses tipos de pessoas que envergonham o próprio nome do Japão para poder obter direito a alguma coisa, entendeu? Brasileiros lá do Brasil que nunca pisaram o pé aqui no Japão
infelizmente, defendem os japoneses a ferro e fogo, achando que o Japão é igual que eles vêem naqueles desenhos de mangá, de anime, tá ligado? Tipo Sailor Moon, Dragon Ball, Cavaleiro dos Zodíacos. E não é, velho, não é bem assim. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vive uma situação aqui no Japão complicada, mas a gente sabe que no Brasil está mais complicado ainda. Aqui é a questão psicológica que complica a gente. Lá no Brasil é a situação financeira. Então, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que conseguir uma casa no Brasil é muito difícil, entendeu? Então a gente às vezes tem que se humilhar. E se humilhar, infelizmente, se lamentar fazendo vídeo igual esses aqui que eu tô fazendo. Por quê? Porque a gente quer tentar mostrar para as pessoas que não é o Japão em si que está mostrando algo que dizem que nós achamos que é e na verdade não é. Não é o Japão em si, não é o arquipélago, não é o país. São algumas pessoas que agem dessa forma. A xenofobia no Japão existe, sempre existiu. Entendeu? Inclusive, até o governo americano, por várias vezes, contestou as atitudes de muitos japoneses, cobrou do governo japonês medidas para que o governo japonês começasse a ensinar o seu povo a não agir tanto com preconceito. Você vê nas escolas, por exemplo, em algumas escolas aqui, por exemplo, crianças, desde pequenos, os professores já ensinando os japoneses a entender que eles são o futuro do mundo, que eles são melhores do que os ocidentais, do que muitos países, que eles têm que honrar o Japão porque eles deram, graças a Deus, de nascer no Japão. Então, é assim, e isso cria um efeito colateral na pessoa, que a pessoa ela começa a acreditar que ela é melhor do que todos. E aí aparece esse tipo de xenofobia. Eu tô querendo explicar para você o seguinte, o que aconteceu com essa menina, com essa brasileira, é algo que nós temos que, de fato, condenar, cobrar, porque uma tentativa de homicídio, cara. Quase estrangularam a menina desmaiou. Aí viram que fizeram cagada, largaram a menina lá no toirê, lá em cima do vaso, entendeu? A menina desacordada, entendeu? A menina poderia ter morrido, poderia ter sido uma parada cardiorrespiratória, por não estar respirando, a pessoa ter caído. Então, o que eu tenho que dizer pra vocês é o seguinte, vamos parar com esse mimizinho aí, velho. Vamos ver que o Japão, a realidade do Japão hoje é diferente do que é antigamente, entendeu? Hoje a xenofobia virou algo real, virou algo realista, principalmente agora que o Japão está trazendo muito estrangeiro para trabalhar, porque a população japonesa está envelhecendo. E quanto mais estrangeiro entra no Japão, entendeu? Mais xenofobia acontece. É lógico que tem muito estrangeiro que faz cagada. Sim, tem que pagar pelo que faz. Mas nem todos têm que pagar pela cagada de alguns, entendeu? Então vocês que são pais brasileiros, que estão aqui no Japão, têm seus filhos dentro da escola japonesa, presta atenção neles, converse com eles, veja a situação deles. Não adianta você ficar 12 horas, 13 horas em fábrica, entendeu? E depois chegar lá tomar o seu biruzinho e de repente não ouvir do seu filho. Às vezes seu filho quer falar alguma coisa, não falar porque você está estressado, porque você está cansado. Presta atenção, velho. Foi você que trouxe ele pra cá. Tem esse mínimo de decência, porque não confia em japonês nessa questão, porque infelizmente a molecada aqui faz muita merda. O japonês aqui é muito xenofóbico, a molecada. Os adultos não, porque os adultos sabem que a gente pode recorrer isso perante a justiça, perante direitos internacionais que tem aqui no Japão, entendeu? E expor isso, entendeu? Então a gente espera que vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão aqui no Japão, que estão lá em Aichi, Shizuoka, Gifu, onde mais tem concentração de brasileiros? Kanagawa, Tóquio, entendeu? Shimane, Fukui, que vocês nesses estados, nessas províncias no caso, vocês possam analisar mais seus filhos, porque infelizmente isso acontece, isso é uma realidade. Não estou crucificando o Japão, não estou metendo pau no Japão. Agradeço muito, primeiramente a Deus, segundo ao Japão. Mas infelizmente, nem tudo nessa vida é bom, entendeu? Eu estou aqui ralando para poder comprar uma casa, para o meu filho ter uma casa, entendeu? E estou me sacrificando por estar longe dele, entendeu? Não porque eu quero, porque eu fui obrigado. Então, só que a gente não pode também aceitar esse tipo de coisa, beleza? Então, pessoal, que Deus abençoe a todos. Isso aqui foi um desabafo
E esperamos que a justiça seja feita e que esses alunos que fizeram isso, essas alunas no caso, que elas sejam processadas, que elas respondam pelo que ela fez, beleza? Que Deus abençoe a todos, até mais, falou, valeu, fui.